Se eu te dissesse que uma das maiores mentiras financeiras que você ouviu durante a vida inteira cabe em apenas 4 palavras, você acreditaria? Parcelado, sem juros. Pensa nisso por alguns segundos. Quantas vezes você ouviu essa frase? Quantas vezes sentiu alívio depois dela? Quantas vezes olhou para um valor alto, tomou um susto e, de repente, tudo pareceu ficar leve, porque alguém transformou aquele preço em pequenas parcelas? Agora presta atenção nisso, porque aqui começa algo que quase ninguém percebe. Talvez o problema nunca tenha sido você gastar demais. Talvez ninguém tenha te ensinado a enxergar o jogo inteiro. Talvez alguém tenha aprendido exatamente como fazer você comprar, sem sentir a dor de estar gastando dinheiro. E isso muda tudo. Porque ninguém acorda de manhã pensando, hoje vou destruir meu futuro financeiro com decisões ruins. Ninguém entra numa loja decidido a perder dinheiro. Ninguém pega um cartão pensando em virar escravo de parcelas. O processo é muito mais silencioso. Você entra para olhar, compara preços, diz para si mesmo que não precisa daquilo, faz contas rápidas na cabeça, tenta resistir. Então surge a frase, pode parcelar. E naquele exato momento algo muda dentro da sua mente. O valor deixa de parecer grande, o peso desaparece, a resistência cai, e você sente uma sensação estranha, uma sensação de alívio, quase como se tivesse encontrado uma saída inteligente. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se parcelar sem juros é tão bom para você, por que tantas empresas fazem tanta questão de oferecer isso? Por que insistem? Por que colocam letras gigantes nas vitrines? Por que fazem disso o centro da venda? Porque existe algo acontecendo nos bastidores que a maioria nunca percebeu. E quando você entender isso, nunca mais vai entrar em uma loja e olhar para uma parcela da mesma forma. Porque o que parece liberdade pode estar fazendo exatamente o contrário. E o próximo passo dessa história talvez mostre algo que você já viveu dezenas de vezes sem perceber. Agora imagina essa cena. Você entra numa loja para comprar uma coisa simples, algo rápido, algo que na sua cabeça não vai mudar em nada seu mês. Você olha, pesquisa, pega o produto na mão e então vê o preço. Na mesma hora vem aquele impacto. Caramba, tudo isso? Seu cérebro faz o que sempre faz. Ele tenta proteger você. Ele cria resistência. Ele diz, talvez seja melhor esperar. Talvez não seja a hora. Talvez você nem precise disso agora. Só que existe um detalhe. O jogo não termina no preço. É nesse momento que aparece a frase mais poderosa daquela venda. Em 12 vezes fica só $49. E presta atenção no que acontece dentro de você. O produto continua sendo o mesmo. O valor total continua praticamente o mesmo. Seu salário não aumentou em 5 segundos. Sua realidade financeira não mudou. Mas a sensação mudou. E isso é assustador. Porque, de repente, o peso desaparece. A tensão diminui. O cérebro relaxa. Aquela compra que parecia impossível começa a parecer pequena, leve, inofensiva. E o mais curioso é o que acontece depois. Você sai feliz. Não porque economizou, não porque ganhou dinheiro, mas porque sentiu que fez um bom negócio. Agora olha para a vida de muita gente e me diz se isso parece familiar. O dinheiro some e a pessoa não entende para onde foi. O salário aumenta, mas sobra menos. As parcelas parecem pequenas quando nascem, mas enormes quando se acumulam. Chega o fim do mês e surge uma sensação difícil de explicar. A pessoa trabalha, corre, se esforça, faz de tudo, mas parece que nunca sai do lugar. E existe um motivo silencioso por trás disso. As pessoas imaginam que problemas financeiros chegam como uma tempestade gigantesca, só que quase nunca acontece assim. Ninguém está sendo esmagado por uma dívida enorme aparecendo de uma vez. As pessoas estão sendo soterradas por pequenas parcelas que pareciam leves demais para preocupar. E o próximo ponto revela algo ainda mais estranho. Seu cérebro participa dessa armadilha sem você perceber. Agora imagina essa cena. Você entra numa loja para comprar uma coisa simples, algo rápido, algo que na sua cabeça não vai mudar em nada seu mês. Você olha, pesquisa,
pega o produto na mão e então vê o preço. Na mesma hora vem aquele impacto. Caramba! Tudo isso? Seu cérebro faz o que sempre faz. Ele tenta proteger você. Ele cria resistência. Ele diz: talvez seja melhor esperar. Talvez não seja a hora. Talvez você nem precise disso agora. Só que existe um detalhe. O jogo não termina no preço. É nesse momento que aparece a frase mais poderosa daquela venda. Em 12 vezes fica só 49 reais. E presta atenção no que acontece dentro de você. O produto continua sendo o mesmo. O valor total continua praticamente o mesmo. Seu salário não aumentou em 5 segundos. Sua realidade financeira não mudou. Mas a sensação mudou. E isso é assustador, porque de repente o peso desaparece. A tensão diminui. O cérebro relaxa. Aquela compra que parecia impossível começa a parecer pequena, leve, inofensiva. E o mais curioso é o que acontece depois. Você sai feliz. Não porque economizou, não porque ganhou dinheiro, mas porque sentiu que fez um bom negócio. Agora olha para a vida de muita gente e me diz se isso parece familiar. O dinheiro some e a pessoa não entende para onde foi. O salário aumenta, mas sobra menos. As parcelas parecem pequenas quando nascem, mas enormes quando se acumulam. Chega o fim do mês e surge uma sensação difícil de explicar. A pessoa trabalha, corre, se esforça, faz de tudo, mas parece que nunca sai do lugar. E existe um motivo silencioso por trás disso. As pessoas imaginam que problemas financeiros chegam como uma tempestade gigantesca. Só que quase nunca acontece assim. Ninguém está sendo esmagado por uma dívida enorme aparecendo de uma vez. As pessoas estão sendo soterradas por pequenas parcelas que pareciam leves demais para preocupar. E o próximo ponto revela algo ainda mais estranho. Seu cérebro participa dessa armadilha sem você perceber. Agora chegamos na parte que quase ninguém vê, porque muita gente acredita que o parcelamento foi criado apenas para ajudar pessoas a comprarem algo que não conseguem pagar naquele momento. Parece justo, parece conveniente, parece até um favor. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Se parcelar fosse apenas uma ajuda para o consumidor, por que empresas gastam bilhões estudando o comportamento humano? Porque elas descobriram algo poderoso. A dor de pagar acontece no exato momento da compra. Não é quando a fatura chega, não é no mês seguinte. É naquele instante em que você vê o dinheiro indo embora. Seu cérebro sente uma pequena perda. Uma resistência aparece. Uma voz interna pergunta: você realmente precisa disso? Só que alguém percebeu uma coisa. Se essa dor for dividida, ela diminui. Se o valor for quebrado em pequenas partes, a resistência cai. Se a dor cai, a chance de compra aumenta. E quando a compra aumenta, as vendas explodem. Percebe a profundidade disso? O parcelamento não foi aperfeiçoado apenas para facilitar sua vida. Ele também foi aperfeiçoado para reduzir o desconforto que impediria você de gastar. Porque comprar algo por 2.000 reais parece pesado. Mas transformar isso em pequenas parcelas muda completamente a sensação. E quando a sensação muda, o comportamento muda junto. E existe algo ainda mais forte. Quanto menos dor você sente ao comprar, menos barreiras existem entre o desejo e a decisão. E quando comprar dói menos, algo muito previsível acontece. Você compra mais. Só que o maior preço dessa história ainda não apareceu. Porque existe uma conta invisível que quase nunca chega na fatura. Agora presta atenção, porque talvez essa seja uma das perguntas mais importantes desse vídeo. Quanto custa uma parcela? Não o valor que aparece no cartão, não o número pequeno que a loja mostra. O custo real. Porque quase ninguém pergunta isso. As pessoas olham e dizem: 89 euros por mês, tranquilo. 63, cabe no bolso. 47, nem vou sentir. Só que existe uma pergunta muito mais profunda que quase ninguém faz. Quanto da minha vida isso está comprando? Pensa comigo. Uma parcela de 89 reais parece pequena. Mas quantas horas você trabalhou para ganhar esse dinheiro? Quantos momentos do seu dia foram trocados por esse valor? Quantos minutos preso no trânsito? Quantas horas longe da família? Quantas vezes você acordou cansado?
Porque existe algo que a maioria esquece. Dinheiro pode voltar, tempo não. E talvez seja aqui que tudo muda. Porque você não paga suas compras apenas com dinheiro. Você paga com energia. Você paga com tempo. Você paga com partes da sua vida que nunca voltam. De repente, aquela parcela que parecia leve começa a ganhar outro peso, porque o cartão mostra números, mas a vida cobra em tempo. E quando você começa a enxergar dessa forma, uma pergunta surge automaticamente. Quantas pequenas parcelas estão levando pedaços silenciosos da sua vida todos os meses? E o próximo ponto revela por que muita gente percebe isso tarde demais. Porque o problema raramente começa grande. Ele começa pequeno, quase invisível. Existe uma imagem que explica melhor o que acontece com muita gente do que qualquer planilha financeira. Areia movediça. No começo, ela não parece perigosa. Você olha e pensa, não parece tão grave assim. Dá até a sensação de controle. E é exatamente assim que as parcelas entram na vida das pessoas. Começa pequeno. Uma compra aqui, outra ali. Uma oportunidade que parecia imperdível. Um produto que estava em promoção. Uma frase dizendo, fica só $39 por mês. Nada parece ameaçador. Nada parece suficiente para causar um problema. E esse é justamente o perigo. Porque quase ninguém entra em dificuldade financeira por causa de uma decisão gigantesca. A maioria vai afundando lentamente. Primeiro surge uma parcela, depois outra, depois mais uma. Até chegar um momento em que o salário nem caiu na conta e uma parte dele já tem dono. E o mais assustador é que a pessoa continua acreditando que está tudo sob controle, porque cada parcela isoladamente parece pequena, mas juntas elas começam a ocupar espaço. O espaço que antes era da tranquilidade, o espaço da liberdade, o espaço dos imprevistos, o espaço da paz. E existe algo cruel nesse processo. Quem cai numa areia movediça raramente percebe o momento exato em que começou a afundar, porque a mudança é lenta, silenciosa, quase invisível. E na vida financeira acontece a mesma coisa. Um dia a pessoa percebe que trabalha mais do que antes, ganha mais do que antes e ainda assim sente menos liberdade. E a pergunta muda completamente. Não é mais, o que eu quero comprar? A pergunta passa a ser, em que momento eu comecei a perder espaço dentro da minha própria vida financeira? E a próxima parte revela uma verdade que quase ninguém fala, porque talvez o maior prejuízo do parcelamento nem esteja no dinheiro. Agora a conversa fica mais profunda, porque até aqui parece que estamos falando apenas de dinheiro, parcelas e consumo. Parece uma discussão sobre números, sobre cartão, sobre compras. Mas talvez o maior prejuízo dessa história nunca tenha sido financeiro. Talvez tenha sido mental. Porque existe algo que acontece silenciosamente quando uma pessoa passa muito tempo vivendo no parcelado. Ela começa a se acostumar a usar o dinheiro do futuro para sustentar decisões do presente. No início, parece normal. Depois vira hábito e depois de um tempo se transforma numa maneira de viver. Sem perceber, a pessoa para de olhar para o que ela realmente pode comprar hoje e começa a viver baseada no que acredita que conseguirá pagar amanhã. E isso muda a mente, porque o presente deixa de parecer suficiente. O agora perde força. A satisfação dura menos. A ansiedade cresce mais rápido. Sempre aparece a sensação de que falta alguma coisa, de que precisa de mais. De que a próxima compra talvez traga a sensação que a anterior prometeu e não entregou. Só que ela também passa, e o ciclo recomeça. Existe uma frase dura, mas necessária. Quando você vende meses do seu amanhã para pagar desejos de hoje, o futuro chega já comprometido. Pensa no peso disso. Tem gente que ainda nem viveu os próximos 6 meses, mas já entregou parte deles para parcelas feitas por impulso. E existe algo ainda mais sério, porque quando o futuro chega carregado, a paz começa a desaparecer. E a próxima parte talvez seja a mais importante de todas, porque liberdade financeira não começa no dinheiro. Ela começa em outro lugar. Existe uma ideia que muita gente passou a acreditar sem perceber. A ideia de que liberdade financeira começa quando a conta bancária aumenta.
quando o salário dobra, quando a renda cresce, quando finalmente sobra dinheiro. Só que a vida mostra algo curioso. Tem gente ganhando pouco e vivendo em paz. E tem gente ganhando muito, vivendo cansada, pressionada e sempre correndo atrás de mais. Porque existe uma diferença enorme entre possuir dinheiro e ser controlado pela necessidade constante de consumir. E aqui está algo que muda tudo. Liberdade financeira não começa na conta bancária. Ela começa quando você volta a controlar desejos que passaram a controlar você. Porque existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias. De um lado estão seus sonhos, sua paz, sua tranquilidade e o futuro que você deseja construir. Do outro lado existem estímulos o tempo inteiro, tentando convencer você de que precisa de algo novo para se sentir melhor. Mais uma compra, mais uma oportunidade, mais uma parcela pequena, mais uma promessa de felicidade. Só que paz não nasce quando você compra tudo o que deseja. Paz nasce quando você não se torna escravo de tudo aquilo que deseja. E talvez seja por isso que tanta gente continua correndo sem chegar a lugar nenhum. Porque ganhar mais dinheiro não resolve uma mente programada para consumir sem consciência. A verdadeira mudança acontece quando você para de perguntar apenas "eu consigo pagar?" e começa a perguntar "isso aproxima ou afasta a vida que eu realmente quero viver?" Porque a próxima parte fecha essa história de uma forma que pode mudar completamente a maneira como você olha para o parcelado. Agora volta comigo para o início dessa conversa. Lembra da frase que parece tão comum, tão inocente e tão presente na vida de quase todo mundo? Pode parcelar sem juros. Talvez durante anos você tenha ouvido isso e sentido alívio. Talvez tenha acreditado que aquilo era uma oportunidade inteligente. Talvez tenha pensado que estava facilitando sua vida. Mas depois de tudo que vimos até aqui, talvez essa frase comece a soar diferente. Porque talvez ela nunca tenha sido apenas sobre juros. Talvez ela sempre tenha sido sobre percepção. Sobre fazer algo caro parecer pequeno. Sobre transformar peso em leveza. Sobre diminuir a resistência da sua mente até o momento em que dizer sim se torna mais fácil do que parar e pensar. E existe algo muito poderoso nisso. As prisões mais perigosas não são aquelas fechadas por correntes, são aquelas em que a porta permanece aberta. Porque quem está preso por grades tenta sair. Mas quem não percebe a própria prisão continua entrando nela todos os dias. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com muita gente. Não foi uma grande dívida. Não foi uma decisão gigantesca. Não foi um único erro. Foram pequenas escolhas que pareciam inofensivas. Pequenas parcelas. Pequenos eu mereço. Pequenos não vai fazer diferença. Até que um dia a liberdade começou a ficar menor sem ninguém perceber. Agora, a pergunta não é se parcelar é bom ou ruim. A pergunta é outra. Quem está tomando suas decisões? Você ou aquilo que aprendeu a controlar sua forma de pensar? Porque existe uma última coisa que precisa acontecer antes de terminar esse vídeo. Agora eu quero te fazer um pedido que talvez seja mais importante do que parece. Para por alguns segundos e pensa com sinceridade. Qual foi a compra parcelada que parecia pequena no começo, mas depois virou um peso inesperado? Talvez tenha sido algo simples, algo que naquele momento parecia caber perfeitamente no bolso. Talvez você tenha olhado para a parcela e pensado, isso não vai mudar nada. Mas o tempo passou. Outras parcelas chegaram, outras decisões aconteceram. E aquilo que parecia leve começou a ocupar espaço dentro da sua vida. Se isso aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Porque existe algo poderoso quando alguém decide falar a verdade. Muita gente acha que está sozinha. Acha que só ela caiu nessa armadilha. Acha que só ela perdeu o controle em algum momento. Mas quando uma pessoa compartilha a própria história, outra percebe que ainda existe saída. E talvez alguém que está lendo os comentários agora esteja vivendo exatamente o começo do que você já viveu. Talvez ela ainda esteja naquele momento em que tudo parece pequeno, leve e inofensivo. E sua história pode abrir os olhos dessa pessoa antes que seja tarde.
Se esse vídeo mudou sua forma de enxergar dinheiro, envia para alguém que sempre diz: fica tranquilo, é só uma parcelinha. Porque às vezes uma conversa muda mais uma vida do que uma aula inteira. E talvez a sua consciência financeira comece exatamente hoje.